Boa tarde a todos. Muito obrigada pelas palavras e, para não atrasarmos mais, vou então dar início à apresentação sobre a condição feminina no meio rural do século XIX. Obrigada. Proposta que me foi, um desafio que me foi lançado pelo Centro de Investigação para a comemoração do Dia Internacional da Mulher. E, de facto, achei que este tema se coadunava bastante com esta temática e trazendo a problemática do século XIX até aos dias de hoje, que estamos em pleno século XXI, e se calhar ainda há muita problemática para ser resolvida no que se refere aos direitos e ao papel da mulher na sociedade. Assim, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, é antes de mais um exercício de memória. Não é apenas a memória das grandes figuras femininas que marcaram a política, a literatura ou os movimentos sociais, mas também, sobretudo, a memória das mulheres anónimas, que raramente surgem nos manuais ou nos arquivos com voz própria. Ao evocarmos esta data, somos convidados a perguntar: quem eram as mulheres que não deixaram escritos, mas sustentaram o país? Aquelas que não publicaram livros, não discursaram no Parlamento, nem assinaram manifestos, mas aquelas que trabalharam a terra, criaram os filhos, administraram as economias domésticas frágeis e garantiram a sobrevivência cotidiana das suas comunidades. No Portugal do século XIX, éramos um país rural. A maioria da população vivia em aldeias e em lugares dispersos, dependentes da agricultura, da pequena propriedade e do trabalho familiar. A realidade feminina não se desenrolava nos salões urbanos ou nos círculos intelectuais de Lisboa e do Porto, mas nos campos, nas eiras, nas cozinhas de lume aceso, nos mercados locais ou nos barcos. Contudo, a historiografia tradicional privilegiou durante muito tempo as elites urbanas, letradas e politicamente visíveis. A narrativa histórica construiu-se a partir de quem deixou registros escritos e, neste processo, as mulheres, sobretudo as rurais, ficaram remetidas ao silêncio documental. Por isso, a presença destas mulheres é fragmentária. Encontramos-las nos registros paroquiais, sejam os assentos de casamento, de batizado ou de óbitos, porque casavam, batizavam os filhos ou enterravam os maridos, nos inventários de bens e nos processos orfanológicos ou, eventualmente, nas atas municipais, quando eram referidas por algum requerimento ou como amas a requererem os pagamentos que lhes eram devidos pelo seu trabalho. Mas raramente surgem em discurso direto e quase nunca na primeira pessoa. Portanto, esta invisibilidade, contudo, não significa ausência da ação. Significa que a sua ação se exerceu sempre num espaço considerado natural e, por isso, pouco digno de registro, que era o espaço doméstico, agrícola e comunitário. E é a partir desta tensão entre a invisibilidade documental e a centralidade económica que eu estruturei esta comunicação. Pretendemos, por isso, compreender a condição feminina no meio rural oitocentista, analisando os constrangimentos legais, sociais e culturais que enquadravam a vida destas mulheres, mas também as estratégias de ação e de sobrevivência que elas adotaram. Num segundo momento desta apresentação, focar-me-ei num estudo de caso concreto, o Concelho da Lourinhã, procura perceber de que forma estas dinâmicas gerais se materializavam numa realidade local específica. E, finalmente, deixarei aberta a reflexão para futuras linhas de investigação, nomeadamente a possibilidade de comparar esta realidade agrícola do Oeste com contextos distintos, como o da comunidade avieira das Caneiras, porque celebrar o Dia Internacional da Mulher também é isto, é dar espessura histórica àquelas que o tempo tornou quase invisíveis e devolver-lhes o lugar da narrativa coletiva. Primeiro, um enquadramento histórico do século XIX português. Como eu já disse, nós vivemos o século XIX caracteriza-se por uma tensão constante entre a norma e a realidade. O que é que eu quero dizer com isto? O século XIX, a Revolução Liberal trouxe-nos uma modernidade política,
que no fundo não eliminou as estruturas sociais tradicionais do antigo regime. O discurso jurídico da autoridade masculina que acabava que coexistia com as práticas femininas da agência e de gestão, ou seja, a sociedade liberal no plano constitucional, mas continuava profundamente desigual no plano doméstico. E é nesta interseção entre a transformação política e a permanência social que situamos a condição da mulher rural oitocentista. Temos, portanto, a Revolução Liberal em 1820, um período de profundas transformações políticas e institucionais. Conhecemos a monarquia constitucional, com novos princípios jurídicos, em que se reconhece uma igualdade formal perante a lei, o direito do cidadão e os direitos individuais. No plano político, assistimos à reorganização do Estado, a reformas administrativas e à redefinição das estruturas do poder local. Contudo, a modernização política não se refletiu numa transformação imediata das estruturas sociais. Portugal continuou um país predominantemente agrário. A maioria da população vivia da agricultura, em regime de pequena e média propriedade ou de um trabalho assalariado sazonal. Sabemos que a industrialização foi tardia e geograficamente limitada. Portanto, a realidade social era profundamente marcada pelo mundo rural. E é neste contexto em que a organização familiar assume um papel central, porque a família, no fundo, surge como uma unidade económica em que se estruturava o trabalho, a transmissão de bens, a proteção na doença e na velhice, mas sempre numa lógica marcadamente patriarcal. Pelo que podemos concluir que a sociedade oitocentista portuguesa era estruturada segundo uma hierarquia de género clara: o homem como chefe de família, como representante legal e como autoridade pública, e a mulher, a figura feminina, como esposa, mãe e guardiã do espaço doméstico. Divisão esta que, além de cultural, era também jurídica. Pelo Código Civil de 1867, que conhecemos também como Código Seabra, a legislação sistematizou o direito privado em Portugal, consagrou os princípios liberais do plano geral, contudo, continuava a reafirmar a subordinação feminina no âmbito familiar. A mulher casada continuava juridicamente dependente do marido, precisava de autorização para os atos fis, era limitada na administração dos bens, ainda que seus, e a sua capacidade contratual continuava condicionada. Mesmo quando a mulher possuía bens próprios, a sua gestão era sempre mediada pelo marido. E a autoridade paternal era sempre reconhecida como predominante. Portanto, é correto dizer que a lei consolidava a desigualdade estrutural entre homens e mulheres. Importa ainda sublinhar que a lei formalizava uma desigualdade que a prática social muitas vezes adaptava, porque no meio rural as exigências da sobrevivência cotidiana nem sempre permitiam uma aplicação rígida do modelo legal. E o que é que eu quero dizer com isto? A ausência masculina, fosse porque fosse, ou pela imigração, pelo trabalho sazonal, pelo serviço militar, por morte, colocava muitas vezes as mulheres na posição de chefes de família do agregado, o que é que lhes permitia? Administrar as propriedades e negociar e tomar decisões económicas, ou seja, na prática, e ainda que juridicamente fossem subordinadas, as mulheres eram quem assumia a responsabilidade fundamental da gestão do legado familiar. E quando analisamos a condição feminina neste meio, percebemos que a mulher era um dos pilares estruturais da própria economia agrícola. Mesmo citando a professora Irene Vaquinhas, a historiografia portuguesa tem vindo a demonstrar que o espaço doméstico rural era simultaneamente espaço de produção, espaço de reprodução e espaço de gestão económica. Ou seja, agora enquadrando um bocadinho a figura feminina no meio rural e no caso específico do contexto da Lourinhã. A mulher rural participava em todas as fases da vida agrícola. Intervinha nas sementeiras, na monda, nas ceifas, no adubo das terras, na apanha do linho e nas vindimas. Assegurava as tarefas que exigiam a continuidade e a resistência física. E como refere o professor Matoso, no contexto agrícola português oitocentista, marcado pela pequena e média propriedade, o trabalho familiar era essencial à sobrevivência do seu agregado. E no caso específico do concelho da Lourinhã, cuja economia assentava na policultura cerealífera e na viticultura, é documentalmente verificável que as mulheres desempenhavam funções regulares nas culturas de subsistência, na moagem de cereais e na produção de vinho.
Ou seja, a pequena dimensão das explorações tornava impossível uma divisão rígida entre o que era o trabalho masculino e o que era o trabalho feminino. E, paralelamente ao trabalho fora de casa, a mulher teria ainda que assegurar a vida doméstica. E o que é que isso significava? A criação dos animais constituía uma reserva alimentar e, na maioria dos casos, uma fonte de rendimento complementar. Segundo Cascão, esta economia de microescala permitia, por exemplo, a venda dos ovos, dos hortícolas e dos excedentes nos mercados locais e funcionava ainda como uma estratégia de equilíbrio financeiro doméstico. E este trabalho, como o fabrico do pão, ou a conservação de alimentos, a produção têxtil ou o cuidado das crianças, como era o caso das amas, quando não remunerado, tinha sobretudo um valor económico objetivo. E mais uma vez, como sublinha a professora Irene Vaquinhas, a invisibilidade estatística do trabalho feminino não corresponde à sua irrelevância económica. Porquê? Porque revela-nos os critérios restritivos de valorização do trabalho nas sociedades liberais oitocentistas. E analisando a estrutura familiar entre o casamento, a viuvez e a chefia feminina, podemos analisar o casamento enquanto estrutura económica antes de ser uma instituição afetiva. Porque representa, no dizer de Maria Antónia Lopes, o casamento representava a constituição de uma unidade produtiva fundamental como garante da força de trabalho, da estabilidade e da transmissão patrimonial. E segundo as dinâmicas demográficas do século XIX, com a elevada taxa de mortalidade, a mobilidade masculina, eram frequentes as situações da viuvez feminina. E então, aqui a mulher rural viúva tinha que assumir a administração dos bens e a tutela dos filhos menores. O que aqui, então, mais uma vez, podemos confrontar as limitações do Código Seabra com a prática cotidiana das mulheres nas funções efetivas de chefia. No contexto da Lourinhã e na análise dos inventários pós-mortem e dos processos orfenológicos e de algumas atas municipais, encontramos algumas mulheres identificadas como viúvas proprietárias e administradoras dos bens familiares, o que mais uma vez nos confirma que a prática social nem sempre correspondia à rigidez normativa. Maria Antónia Lopes chama mesmo a atenção para a necessidade de compreender a família oitocentista como um espaço de negociação onde a autoridade masculina coexistia com formas femininas da gestão cotidiana. Portanto, a dependência legal não anulava completamente a agência prática feminina. Também sabemos que, a nível da educação, as mulheres eram sempre arredadas do acesso a. As taxas de analfabetismo sabemos que eram elevadas por todo o país. No meio rural, então, mais ainda. E apesar das reformas liberais que procuraram estruturar o ensino primário, como nos refere o professor José Matoso, a escolarização das raparigas era limitada e socialmente desvalorizada. Para fazer este trabalho, eu tive que recorrer a muitos registros orais. E numa das entrevistas, uma das senhoras, que neste momento terá mais de 80 anos, referia que tinha frequentado a escola e que tinha feito a primeira classe. E era uma pessoa que gostaria de continuar a estudar. Mas na altura foi a altura do irmão entrar na escola também. Então o pai teve que escolher. O irmão entrou na escola e seguiu os estudos, ela fez a 4ª classe e teve que ficar dedicada ao trabalho doméstico e auxiliar os pais. Portanto, isto era uma forma também de limitação de educação das mulheres. Na Lourinhã, como noutros concelhos rurais, mais uma vez, a frequência escolar feminina era reduzida, reflexo da lógica cultural que privilegiava a preparação das raparigas para o trabalho doméstico e para o trabalho agrícola. Por sua vez, a própria iliteracia acabava por dificultar a participação formal nos atos administrativos. Mais uma vez, vem reforçar a questão da invisibilidade documental, porque é que não existem documentos produzidos em nome das mulheres. A ausência da literacia, contudo, não significa a ausência do saber. Porquê? Porque estas mulheres detinham o conhecimento técnico agrícola, saberes da medicina popular, tinham competências da gestão alimentar e das redes da solidariedade comunitária, que no fundo eram formas de capital social e que raramente são registados nos documentos oficiais. O que é que nós podemos dizer em síntese? Que a mulher rural do século XIX era economicamente ativa, embora socialmente invisível, produzia, administrava, negociava e assegurava a continuidade do agregado familiar, mas raramente surgia como um indivíduo autónomo.
A historiografia contemporânea demonstra que esta invisibilidade resulta das formas de produção documental, mas não da ausência do protagonismo feminino, como também refere a professora Irene Vaquinhas. E no caso da Lourinhã, esta investigação local permite-me tornar visível a presença, não é a presença, é exatamente o contrário, permite-me tornar visível a ausência estrutural, demonstrando que a mulher rural não era apenas a ajudante do marido, mas era uma agente essencial da economia familiar e comunitária. E aqui eu acho que é interessante, e com esta investigação ficam no ar várias questões que eu não vou conseguir responder com esta investigação, e portanto acabam por surgir várias ideias e várias continuidades de linhas de investigação e de várias problemáticas. E eu acho que pode haver uma continuidade e uma comparação da investigação da Lourinhã para uma possível investigação sobre as caneiras, que eu tenho muita curiosidade. E porquê? Porque esta investigação sobre o oeste rural, oitocentista, permitiu-me identificar a mulher como agente económica ativa numa sociedade patriarcal e agrícola, avaliar a pequena propriedade e a economia familiar como os espaços da atuação feminina, compreender a tensão entre a dependência jurídica e a autonomia prática e evidenciar a invisibilidade documental face à centralidade económica. E, portanto, acho que aqui tenho novas perspectivas para questões comparativas. E como é que era no contexto de Ribeirinho? A aldeia Avieira das Caneiras, portanto, junto ao rio, no Ribatejo, identifica uma comunidade pescatória marcada pela economia ligada ao Rio Tejo, pela mobilidade sazonal e por uma forte coesão comunitária com uma identidade cultural própria, como é o universo avieiro. E então identifiquei para já, ainda numa fase muito incipiente, os seguintes pontos de contacto: a economia familiar como unidade produtiva, o trabalho feminino essencial, mas não é reconhecido, nem é pouco reconhecido, é desconhecido formalmente, a dependência jurídica no quadro do Código Seabra, os baixos níveis da alfabetização e a imensa vulnerabilidade perante a viuvez ou a ausência masculina. E lanço algumas possíveis divergências. Se na Lourinhã temos o trabalho ligado à terra e à propriedade, nas Caneiras encontramos uma economia dependente do rio e da sazonalidade. Se na Lourinhã temos uma maior fixação territorial, nas Caneiras teremos uma maior mobilidade masculina e eventual instabilidade económica. Se no Oeste a produção de subsistência com os excedentes locais, o papel feminino no meio fluvial centrava-se sobretudo na condução dos barcos, na venda do peixe e na gestão da economia doméstica. E se temos no Oeste uma estrutura agrícola estável e intergeracional, nas Caneiras teremos provavelmente uma comunidade mais marcada e mais diferenciada. E aqui uma questão orientadora futura poderá ser: será que a mulher avieira, inserida numa economia pescatória e comercialmente mais exposta, teria a mesma visibilidade económica, uma visibilidade económica distinta da mulher agrícola do Oeste? Porquê? Porque esta investigação sobre a Lourinhã, no fundo, não se encerra em si mesma. É um ponto de partida que eu acho que pode ser muito interessante para um estudo comparativo entre a mulher agrícola do Oeste e a mulher ribeirinha avieira do Ribatejo. E com isto pretendemos perceber se estamos perante uma condição feminina estruturalmente semelhante no mundo rural oitocentista ou se perante modelos diferenciados moldados pelo meio económico e pelo meio ambiental. E, no fundo, permite-nos refletir sobre a condição feminina neste meio, num contexto agrícola ou num contexto ribeirinho. E, sobretudo, mais um exercício de fazer aqui um exercício de reconstituição histórica, porque estas mulheres não deixaram manifestos, não participaram no debate parlamentar, não escreveram tratados políticos, mas sustentaram as economias familiares, asseguraram a continuidade geracional, administraram os seus escassos recursos, enfrentaram viuvez, a ausência masculina, a precariedade e a invisibilidade jurídica, e já que o século XIX se estruturou numa forte desigualdade legal consagrada pelo Código Seabra, que formalizava a dependência feminina, a prática social também nos revela uma realidade mais complexa. E se as mulheres negociavam, geriam, decidiam e trabalhavam, ainda que raramente fossem reconhecidas como sujeitos autónomos. E ao investigarmos estas realidades locais, percebemos que a história da condição feminina não é apenas a história das elites urbanas. É a história silenciosa das mulheres do campo e do rio, que viviam da terra e que viviam da água.
E celebrar o Dia Internacional da Mulher também implica precisamente isto, não assinalar apenas as conquistas contemporâneas, mas reconhecer trajetórias estruturais de uma resistência cotidiana. E se hoje falamos de igualdade jurídica, do nosso acesso à educação, da nossa participação política, é porque houve gerações anteriores que, sem discurso público, construíram as bases sociais da nossa sobrevivência e da nossa resiliência. E este estudo permite-nos também relativizar aqui duas ideias: que as mulheres do passado não foram apenas passivas ou subordinadas e de que a emancipação feminina nasce exclusivamente nos contextos urbanos, porque a agência feminina existia, ainda que limitada, condicionada e invisível. E se calhar talvez as perguntas mais atuais desta investigação sejam: que invisibilidades é que persistem hoje e que mulheres contemporâneas continuam a sustentar as estruturas económicas e sociais sem um pleno reconhecimento? E eu espero que estas investigações não sejam apenas um olhar sobre o século XIX, mas um convite à reflexão sobre o presente e sobre a forma como reconstruímos a nossa memória coletiva, valorizamos o trabalho e reconhecemos os contributos, porque dar visibilidade histórica é também em si mesmo um ato de justiça. E agora aqui uma última nota, e porque é que eu venho falar aqui da Women in Geoparks e do Geoparque Oeste, Parque Mundial da Unesco. Porque a Lourinhã é um concelho que integra o que é agora atualmente o território do Geoparque Oeste. E importa sublinhar que o Geoparque não é apenas um território de estudo geocientífico, mas sim um espaço vivo de intervenção social onde o património, a comunidade e o desenvolvimento sustentável se cruzam. E como está integrado na rede da Unesco Global Geoparks, inscrevemos o Oeste numa visão internacional que estende o território como um instrumento de transformação social. E neste contexto, a condição feminina não é vista como uma dimensão periférica, mas sim como uma parte integrante das dinâmicas do desenvolvimento local. E a própria rede de Global Geoparks Network, ao assinalar o Dia Internacional da Mulher em 2026, com várias atividades, reforça simbolicamente este compromisso da igualdade de género, enquadrado no que se articula diretamente com a agenda da Organização das Nações Unidas, em particular com a ODS de Igualdade de Género, que integra a promoção da participação e do empoderamento feminino na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Por último, o Geoparque Oeste não se afirma só como um lugar de investigação, mas como um espaço onde a participação, a visibilidade e o fortalecimento das mulheres se articulam com uma agenda internacionalmente mais ampla. E é neste cruzamento entre a ciência, o território e a justiça social que situa também a reflexão sobre a condição feminina aqui apresentada. Aqui temos deixo aqui um link que é o Costa em Costa, onde podem conhecer mais sobre o Geoparque Oeste e sobre o dinamismo de todo aquele território. Aqui tenho aqui algumas referências bibliográficas e obrigada pela vossa atenção. Aqui deixo uma imagem da Lourinhã e outra das Caneiras. Obrigada.